O elevador do edifício antigo. Relato real de terror. Meu nome é Carlos e o que aconteceu no edifício onde trabalho, no centro de São Paulo, me fez questionar a realidade de tudo que eu conhecia sobre o lugar. O edifício é um dos mais antigos da região, conhecido por sua arquitetura neoclássica e histórias que vão de encantadas a aterrorizantes. Trabalho como segurança noturno e minha tarefa é patrulhar os andares após o expediente. Numa noite particularmente silenciosa, enquanto fazia minha ronda habitual, decidi usar o elevador para verificar os andares superiores. Ao entrar no elevador, notei que o painel estava piscando de forma irregular, algo incomum, mas não totalmente estranho, dado o estado antigo do sistema. No entanto, à medida que o elevador começou a subir, um som sutil de arranhões começou a emanar das paredes. A princípio, pensei que fossem ruídos normais da máquina, mas à medida que subíamos, os sons se tornaram mais intensos e acompanhados por um frio inexplicável que se infiltrava no espaço. De repente, o elevador parou bruscamente entre o 7º e o 8º andar. As luzes piscaram e se apagaram, deixando-me numa escuridão completa. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse no elevador comigo. O pânico começou a se instalar enquanto eu tentava, em vão, fazer o elevador se mover novamente. Foi então que as luzes tremeluziram e eu vi, refletido no espelho do elevador, a silhueta de uma mulher vestida em trajes antigos, parada atrás de mim. Não havia como ela ter entrado no elevador sem que eu percebesse, e não havia para onde ela pudesse ter ido. Quando as luzes se estabilizaram, a figura havia desaparecido, e o elevador começou a se mover novamente como se nada tivesse acontecido. Saí do elevador no próximo andar, minha respiração pesada e minha mente tentando processar o que tinha visto. Nos dias seguintes, investiguei a história do edifício e descobri que há décadas atrás, uma mulher havia morrido de maneira trágica no elevador, presa durante um blackout. Desde então, relatos de avistamentos e experiências estranhas no elevador se tornaram uma lenda urbana entre os funcionários mais antigos. Essa experiência me ensinou a respeitar os mistérios que edifícios antigos como esse podem esconder, e desde então, eu evito usar o elevador tarde da noite, preferindo as escadas, não importa quantos andares eu tenha que subir. O labirinto de concreto. Relato real de terror no metrô abandonado. Meu nome é Lúcia, e a descoberta de uma estação de metrô abandonada embaixo da cidade de Belo Horizonte revelou segredos que muitos desejavam permanecer escondidos. Trabalho como arqueóloga urbana, especializada em explorar e documentar partes esquecidas de cidades que o tempo deixou para trás. A existência dessa estação era um rumor entre exploradores urbanos e historiadores, mas ninguém tinha conseguido localizá-la até então. Após meses de pesquisa e exploração dos túneis subterrâneos, encontrei uma entrada oculta por trás de uma parede falsa em um dos túneis ativos do metrô. A passagem levava a uma estação completa, mas claramente não utilizada há décadas. O ar estava saturado com o cheiro de mofo e metal enferrujado, e cada passo ecoava pelo espaço imenso e vazio. Conforme explorava a estação, notei sinais estranhos nas paredes, marcas que pareciam arranhões, mas eram metodicamente colocados, formando padrões que pareciam mapas ou símbolos. Cada descoberta aumentava minha curiosidade e, ao mesmo tempo, uma sensação de inquietação. A ideia de estar sozinha em um lugar esquecido por tanto tempo era desconcertante, mas a sede por desvendar sua história me impulsionava a continuar. Documentei tudo com minha câmera, capturando as imagens das antigas plataformas, dos trilhos enferrujados e dos vagões abandonados, que ainda carregavam restos dos anúncios publicitários da época. Foi então que encontrei um vagão isolado no final de um trilho morto. A porta estava entreaberta e dentro encontrei uma coleção de objetos pessoais, roupas, fotos antigas, documentos. Era como se alguém tivesse vivido ali. Dentre os documentos estava o diário de um homem chamado Arthur, que trabalhava na construção do metrô nos anos 60. As entradas do diário detalhavam não apenas a construção,
mas também eventos estranhos e inexplicáveis que ocorreram durante aquele período. Arthur escreveu sobre vozes que ecoavam pelos túneis quando ninguém mais estava por perto, sobre colegas que desapareceram sem deixar rastro, e sobre a crescente paranoia entre a equipe, muitos acreditando que o lugar estava amaldiçoado. A última entrada do diário era perturbadora. Arthur mencionava que iria investigar um certo setor do túnel, após ouvir histórias de uma passagem para o submundo de um dos mais velhos no projeto. Ele acreditava que poderia ser a chave para entender os mistérios da estação. Não havia mais entradas após aquela. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao conectar as histórias do diário com os restos do acampamento improvisado. Decidi que era hora de sair, levando o diário comigo para estudar mais a fundo e talvez encontrar respostas para o que realmente aconteceu com Arthur e os outros. Ao sair da estação, uma sensação de alívio me invadiu, mas a curiosidade e o medo do que ainda estava escondido nas sombras daquele lugar permaneceram. O metrô abandonado era mais do que uma relíquia do passado. Era um lembrete de que algumas coisas são enterradas por uma razão. Vozes no viaduto. Uma longa noite de mistérios. Meu nome é Tiago, e o que experimentei sob o viaduto Santa Ifigênia em São Paulo foi tão profundamente perturbador que mudou a maneira como percebo os espaços urbanos à noite. Como jornalista dedicado a explorar e documentar histórias urbanas, especialmente aquelas que flertam com o sobrenatural, encontrei um desafio particular na lenda das vozes do viaduto, um fenômeno que há anos alimentava rumores e medos entre os moradores locais. Esses rumores contavam que, nas profundezas da noite, sussurros e conversas emergiam do nada, como se o próprio viaduto estivesse vivo com os ecos de almas passadas. Movido tanto pela minha curiosidade inerente quanto pelo meu ceticismo, decidi passar uma noite inteira sob o viaduto, equipado com gravadores de áudio de alta sensibilidade e câmeras de vídeo na esperança de capturar qualquer evidência desses sons misteriosos, ou desmascarar a lenda como mero folclore urbano. À medida que a noite caía sobre a cidade, o tráfego diminuía, e o viaduto, uma estrutura massiva de concreto e aço, lançava longas sombras sobre o chão. O ambiente se tornava cada vez mais silencioso, apenas ocasionalmente interrompido pelos sons distantes de carros e o ocasional latido de cães. O mundo parecia recuar, deixando-me sozinho com a imensidão do viaduto e a expectativa do desconhecido. Inicialmente, o que capturava mais a minha atenção era o sentimento de isolamento, a sensação de estar rodeado por uma estrutura que tinha visto décadas de história passar por suas arcadas. No entanto, cerca de 2 horas na minha vigilância, comecei a perceber um murmúrio baixo. Inicialmente pensei que fosse o zumbido do meu próprio equipamento, mas ao ajustar os níveis de som, percebi que o ruído tinha uma qualidade quase humana. Esse murmúrio gradualmente se transformou em vozes discerníveis. Era como se várias pessoas estivessem conversando em tons abafados, suas palavras se entrelaçando em uma tapeçaria de sussurros que eu mal conseguia entender. A princípio, registrei tudo, fascinado e alarmado na mesma medida. As vozes pareciam discutir eventos passados, mencionando nomes e lugares que pareciam pertencer a outra era. Enquanto a noite avançava, uma voz se destacou das outras. Era clara e direta, sussurrando meu nome com uma intimidade que me fez arrepiar. Tiago, vá embora. Não é seguro aqui. O choque dessa interação direta foi o suficiente para me fazer questionar se deveria continuar minha investigação. Decidi continuar, movido por uma mistura de dever profissional e uma necessidade visceral de entender. Apesar do medo, mantive o equipamento rodando, capturando cada sombra de voz, cada sussurro que enchia o ar com uma qualidade quase palpável. Não foi até o amanhecer se aproximar que as vozes finalmente começaram a diminuir, desaparecendo à medida que a luz começava a banhar o viaduto. Ao revisar as gravações, as vozes estavam lá, um coro de sons quase inumanos que me deixaram com mais perguntas do que respostas. Quem eram essas vozes? O que elas queriam?
E por que uma delas sabia meu nome? Essas perguntas permanecem sem resposta. E o mistério das vozes sob o viaduto Santa Ifigênia continua, um enigma que agora prefiro manter à distância. O retrato no metrô. Relato real de terror. Meu nome é Rafael e sou fotógrafo no Rio de Janeiro. A experiência que tive em uma das estações de metrô da cidade mudou minha perspectiva sobre os espaços públicos e as histórias que podem esconder. Era uma tarde de sexta-feira e eu estava voltando de um ensaio fotográfico no centro da cidade. O metrô é sempre um lugar interessante para capturar a essência urbana. Então eu geralmente aproveito o trajeto para fazer algumas fotos espontâneas dos passageiros e do ambiente. Naquela tarde, a estação estava particularmente movimentada, com pessoas correndo para pegar seus trens. Enquanto esperava o meu, percebi uma figura idosa sentada num banco isolado, totalmente absorta na leitura de um livro. O que me chamou a atenção, no entanto, foi o retrato desbotado de uma jovem que ela segurava entre as páginas como um marcador. A imagem parecia antiga, desgastada pelo tempo, mas a expressão da jovem no retrato era intensa, quase como se ela estivesse olhando diretamente para mim. Intrigado, decidi me aproximar para pedir uma foto, tanto da senhora quanto do retrato. Com um sorriso gentil, ela concordou, e enquanto ajustava minha câmera, perguntei sobre a jovem no retrato. A mudança em sua expressão foi imediata e sombria. Ela me disse que era sua filha, que havia desaparecido há muitos anos sem deixar rastros, exatamente nessa estação. A história me arrepiou, mas antes que eu pudesse perguntar mais, o trem chegou, e ela rapidamente se levantou para entrar. Sem pensar, seguia, sentindo que havia mais naquela história do que um simples desaparecimento. Sentamo-nos juntos, e ela começou a contar como, após o desaparecimento de sua filha, começaram a ocorrer relatos de avistamentos da jovem em diferentes estações do metrô, sempre descrita da mesma maneira, com a mesma roupa que usava no dia em que sumiu. Quando o trem parou na próxima estação, ela me apontou para o outro lado do vagão e, para minha surpresa, lá estava a jovem do retrato, parada na plataforma, olhando diretamente para mim. O trem começou a se mover e ela desapareceu de vista. A senhora ao meu lado suspirou profundamente e disse que aquele era o seu sinal para continuar buscando respostas, que ela acreditava que sua filha ainda estava em algum lugar, presa entre as linhas do metrô. Desci do trem na próxima parada, minha mente girando com o que tinha visto. As imagens capturadas na minha câmera, tanto da senhora quanto do vulto que poderia ser sua filha, me fizeram questionar a linha entre realidade e outro mundo que talvez coexistisse com o nosso, escondido nas sombras das rotinas diárias. Esta experiência transformou minhas viagens diárias de metrô. Agora, cada rosto desconhecido parece carregar uma história não contada, e cada estação, um mistério a ser descoberto.